Graça e paz, meus irmãos. Vamos a mais uma videoaula, né? Temos estudado o livro A Mente de Cristo hoje vamos estudar as Bem-aventuranças, parte 1, ok? O alvo da nossa lição, vamos conhecer, demonstrar através dos exemplos de Jesus que é possível o cristão viver como Cristo viveu, servindo ao reino com humildade, justiça e amor, e agindo com altruísmo em relação ao próximo. Vamos conhecer os propósitos dessa lição no sentido, primeiramente, do saber. Ao final do estudo, você deverá compreender que Cristo viveu o padrão do reino como verdadeiro homem antes de ensiná-lo aos seus discípulos, revelando através das bem-aventuranças o caráter que se espera de um genuíno cristão. No sentido agora do sentir, você deverá desejar, experimentar, viver as bem-aventuranças ensinadas por Jesus no Sermão dos Montes, ok? Agora vamos conhecer o propósito no sentido do agir. Você deverá buscar o amadurecimento espiritual para viver como Cristo viveu, oferecendo misericórdia, vivendo a impureza e promovendo a paz por onde passar. Então, oremos. Querido Pai, eterno Deus, muito obrigada por mais essa oportunidade, Pai, de estarmos aqui estudando mais da Tua Palavra, Pai, que possamos crescer em graça e conhecimento, Pai, de Ti a cada dia, Pai, e que esse assunto, Pai, Tu possas, assim, me ajudar, Pai, como instrumento Teu, a falar das bem-aventuranças que Cristo bem nos ensinou no Sermão do Monte, e que possamos, Senhor, através do aprendizado que vamos ter nessa aula, Pai, que possamos refletir o caráter de Cristo por onde passarmos. Pai, abençoa cada ouvinte dessa videoaula, é a oração que eu te faço, Paizinho, e a faço no nome que é sobre todo nome, no nome de Jesus Cristo. Amém. Então, vamos à introdução, desse assunto de hoje. Vamos começar falando sobre a natureza humana de Cristo, Se vocês estiverem com a Bíblia de vocês próximo, vocês podem abrir em Filipenses, capítulo 2, dos versos 5 a 8. É melhor se deter aos versos 7, 8a, que vai justamente falar, da humanidade de Cristo. E aqui o objetivo é um só, é mostrar que Jesus viveu como verdadeiro homem e que o padrão do reino foi vivido por Jesus antes de ser ensinado por ele. Afinal, Jesus sentiu fome, sentiu cansaço, tentação, dor, não foi? Chorou com a morte do seu amigo, quando soube, Lázaro, enfim. Segundo as Escrituras, Jesus é plenamente Deus e enquanto aqui esteve, era plenamente Deus e plenamente homem também, ou seja, ele veio 100% Deus e 100% homem. E a Bíblia apresenta isso de forma clara, muito clara. Querem ver? Podem abrir a Bíblia agora de vocês em João capítulo 1, o verso 18, a parte B. Lá deve estar escrito assim: o Deus unigênito que está junto do Pai é quem o revelou, mostrando que Jesus é Deus, ok? João 1,14, o que vai falar? João 1,14 fala da encarnação de Cristo, quando diz, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E uma das razões pelas quais Jesus veio a essa terra foi para nos ensinar a viver como filhos, ao chamar Deus de Pai, e também a nos ensinar a oração do Pai Nosso, que é a oração modelo, que nós temos conhecimento, nos mostrando
nos mostrando o propósito maior. Qual era esse propósito maior? Que é que devemos viver, né, em relacionamento com Deus Pai e em sua dependência, tá bom? No Evangelho agora, na mesma referência de João 1, verso 18, agora a parte A, né, inicial, o que diz? Está escrito lá que ninguém viu a Deus, não é isso? E assim, o Deus unigênito, o Filho unigênito, que foi Jesus, foi quem o revelou, né? Aí a gente vai ver como que ele o revelou. Onde Jesus, eu quero dizer que ele tornou visível para nós o caráter invisível do Pai. Que ninguém viu a Deus, ninguém viu nenhum humano, só o Filho, né? Que sempre esteve ao lado do Pai. Em Gênesis, capítulo 1, nos versos 26 e 27, o que está dito lá? Diz lá que o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. O que significa que o homem é capaz de refletir o seu caráter, né? O seu governo justo e também o seu amor, que mais? A sua comunhão, não é isso? Então, o homem é capaz. Por quê? Porque assim o ser humano foi criado à imagem de Deus e à semelhança de Deus, então é porque ele é capaz de refletir sim o caráter do Pai de Deus. Mas o que aconteceu? O pecado entrou no mundo. E o que aconteceu após isso? O pecado distorceu essa imagem. Não é? Não é verdade? Mas quando Jesus aqui esteve, quando Jesus veio, ele mostrou como é um ser humano vivendo exatamente como Deus planejou desde o princípio, dependente do Pai, obediente em tudo, né? Cheio de amor e verdade, que é mais? E submisso, principalmente submisso à vontade de Deus, tá? Jesus, sabia que Jesus foi chamado por Paulo de o último Adão? Vocês sabiam disso? Sim, lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, verso 45, Paulo chamou de o último Adão. Por quê? Porque onde o primeiro homem falhou, Cristo venceu, né? Porque Cristo restaurou o quê? Restaurou o modelo do homem perfeito que havia se perdido lá no Éden, né? Após o pecado entrar. Então, vamos ver que no Evangelho, agora vejam bem, vamos entrar no assunto mesmo da nossa aula de hoje. No Evangelho, melhor falando, de Mateus, podem abrir, capítulo 5, versos do 5 até o 8, por enquanto, lá no Sermão do Monte, Jesus apresenta o padrão do reino. Que padrão era esse? O padrão de mansidão, né? De pureza de coração, de santidade, né? De misericórdia, né? E fome de justiça. Ele apresenta esse padrão. Esse, de fato, é o retrato do ser humano segundo o céu, segundo Deus. E nós vamos aprender isso muito bem hoje na nossa aula de hoje. Mas Jesus não foi um teórico tão somente, foi? Ele apresentou, entregando para nós manual de regras, né? Como o Sermão do Monte, e se foi? Não, ele não fez isso, né? Ele viveu primeiro o que ele ensinou. Ele viveu, né, vivendo assim um padrão de humildade que nós bem sabemos, um padrão de serviço. Quando ele disse, olha, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Ele viveu um padrão de santidade, de pureza, foi ou não foi? E também viveu de obediência, demonstrando a todo ser humano que é possível viver assim.
é possível viver dessa forma. E as bem-aventuranças descritas já estão com Mateus aberto aí, né? O livro de Mateus, capítulo 5. Agora sim, as bem-aventuranças que estão descritas desde o 3, acho que até o 11, se não me falha a memória, né? Apresentadas no Sermão do Monte, representam as leis do reino do céu, chamada de, quem é que sabe? Nova lei, né? Em contraste com os 10 mandamentos de Moisés, ok? Então, ele apresentou, essas são 8 qualidades ou virtudes, como queiram, né? Que vêm caracterizar os discípulos de Jesus. E vocês vão perceber que a cada qualidade estará vinculada a uma bênção. Tudo bem? A cada qualidade. Elas descrevem o quê? Essas qualidades? Elas descrevem aquele caráter que eu falei há pouco, o caráter daqueles que vivem sob o governo de Deus. E são assim o quê? Integralmente abençoadas e felizes, né? Por quê? Porque vivem a alegria proposta no versículo 12 de Mateus 5. Podem olhar lá. Vivendo segundo o propósito de Deus. Ficou claro? E o padrão do reino? Mais ou menos eu já falei. Em que se baseia? Pensem aí, o que se baseia mesmo? Baseia-se na dependência total de Deus, não é verdade? Como Jesus viveu, né? Em oração e submissão ao Pai, né? Em confiança e obediência. Não foi assim que Jesus viveu o tempo todo? Padrão de confiança, obediência no Criador, servindo na realidade ao reino com humildade, justiça e amor sacrificial. Afinal, ele deu a sua vida também, né, para nos salvar. Embora esse não seja o único, não tenha sido o único propósito dele ter vindo aqui a essa terra. Tendo misericórdia também pelos que sofriam, né? Tendo misericórdia, ou seja, vivendo para a glória de Deus e também para a restauração do relacionamento do homem para com Deus, tá? Porque havia se perdido, né? Também lá no Éden. E ele veio também para isso. Tudo bem? Diferente da lei mosaica, né? Que focava em comportamentos externos, não matarás, não furtarás, amarás a Deus sobre... Então, era tudo assim, comportamentos externos, então, diferente da lei mosaica, que focava em comportamentos externos, as bem-aventuranças focam na disposição interior, ou seja, na transformação do coração do homem, apontando aí para uma paz que excede todo o entendimento, segundo o que está em Filipenses 4:7. Tudo bem? Enquanto o mundo diz, feliz é quem tem, Cristo afirma, feliz é quem é. Quem é misericordioso, quem é manso, né? Então, nós vamos aprender isso aqui na aula. E interessante notar uma coisa, que as primeiras 4 bem-aventuranças revelam o quê? Revelam as necessidades do ser humano diante de Deus. Por quê? Porque elas tratam do interior do homem. E assim são a chave para se atingir o coração de Deus, ok? John Stott, vocês já devem ter ouvido falar, ele foi um pastor, né? Ele foi assim, um teólogo super renomado, respeitado. Ele nasceu no dia 27 de abril de 1921 e faleceu com 90 anos. Ele faleceu no mesmo dia 27, mas no mês de julho de 2011, com 90 anos. Ele afirmou, ou melhor, ele defendeu que as 4 primeiras bênçãos, né, das bem-aventuranças do Sermão do Monte, descrevem o nosso relacionamento com Deus. E as 4 últimas
bem-aventuranças descreve o nosso relacionamento com o próximo. Tudo bem? Vamos ver isso mais de perto. Quais são as 4 primeiras bem-aventuranças? Vamos dar uma pincelada, porque depois nós vamos voltar na aula preletiva melhor a esse assunto. Primeiro, os pobres de espírito, né? Que seriam os humildes de espírito, se preferirem, eles reconhecem sua total dependência de Deus, ou seja, sua total, ele reconhece que necessitam totalmente da provisão de Deus, em outras palavras, né? Na medida que eles também conhecem sua absoluta miséria espiritual, eles reconhecem isso. Por isso, eles não confiam em si mesmos, né? E eles têm uma necessidade, diria assim, aflorada de Deus, né? Olham para o Senhor com um olhar de total submissão. Tudo bem? Os que choram, eles choram pelo pecado do mundo, também choram pelos sofrimentos da alma deles, né? Também sentindo profunda tristeza espiritual por esses pecados, porque eles sabem que, por mais que eles queiram, né, eles queiram obedecer a Deus e tudo mais, tem aqueles que são mais sensíveis e sabem que possuem a natureza humana, que tem que se esforçar muito para não pecar, e muitas vezes não conseguem, porque nós somos pecadores, né? E eles sofrem e são o quê? Quebrantados por Deus. Eles possuem uma necessidade também de serem consolados pelo Espírito Santo de Deus, e o Espírito Santo os consolam, não é? Ok. Os mansos. Quem são os mansos? Que fazendo parte das 4 primeiras bem-aventuranças. Os mansos, eles não reagem com agressividade, o nome já está dizendo, né? São os cristãos que não reagem assim, agressivamente, né? Porque eles são controlados por Deus, os mansos, né? Eles têm também uma necessidade de experimentarem um relacionamento saudável com os outros, possuindo a certeza dada por Deus em sua palavra de bênçãos atuais e futuras. Afinal, eles, como é que se diz? Os mansos, né, habitarão na terra. Então, eles sabem que eles têm um reino prometido, né? Então, eles não se abalam. Existe o grupo também dos cristãos que têm fome e sede por justiça. Todos nós devemos ser do jeito que eu falei até agora, ter essas bem-aventuranças, sim, que tem momentos que a gente vai ter que chorar, tem momentos que a gente vai buscar mansidão, e devemos buscar assim como Cristo foi, né? Ter fome e sede pela justiça. Por quê? Esses que têm fome e sede pela justiça, eles desejam profundamente viver segundo a vontade de Deus. Você deseja viver profundamente segundo a vontade de Deus? Então, todos eles, e você também sente assim, sente essa necessidade do alimento espiritual, né? Assim como Cristo, que se afastava, orava, né? Estava sempre falando da palavra, alimentando outros e se autoalimentando. Observem agora a simetria, isso é muito interessante, e a progressão existente entre essas 4 bem-aventuranças, ou seja, entre essas 4 virtudes. Primeiro, eu reconheço minha pobreza espiritual. Segundo, eu me arrependo, eu choro. Terceiro, eu desenvolvo mansidão. E em quarto lugar, eu passo a desejar justiça. Sabe o que isso produz? Produz transformação interna. Lembra que eu falei no início? Transformação profunda no coração.
Na vida cristã, atentem assim, ninguém começa dando. Primeiro precisamos o quê? Receber de Deus. Vamos ver melhor isso. Então, o que eu quero dizer é que, assim, no reino, né? No reino aqui em que foi ensinado o reino de Deus, o reino de Deus, ele funciona em duas esferas, é isso que eu quero dizer. A primeira esfera é a esfera chamada da necessidade, quando recebemos de Deus. E a segunda esfera é a esfera da generosidade, quando damos aos outros, quando damos ao mundo. Isso para se cumprir, né? Porque Deus é perfeito, o que está em Mateus, capítulo 10, 8, que diz o quê? De graça recebestes, de graça dai. À medida que você vai obtendo de Deus as bênçãos espirituais, você vai crescendo, você vai passando a doar ao mundo essas bênçãos, né? Essas virtudes que você está, então, aprendendo e está buscando e com a ajuda de Deus conseguindo. Ok. Quando aceitamos a Cristo, né? Quando aceitamos a Cristo, sabe o que nós saímos? Da condição do egoísmo, né? Individual, pessoal, e entramos na esfera do altruísmo, que é o quê? Que é a esfera de ajudar ao próximo sem esperar nada em troca. Tudo bem? Vou beber um gole d'água aqui. Então tá, assim eu falei que a vida cristã começa mesmo na dependência, né, de Deus, e ela amadurece na generosidade, né? Falando com outras palavras, ela amadurece na generosidade. Quando o cristão torna-se maduro. Quando Deus supre nossa necessidade interior, o que acontece? Algo muda em nós, pois deixamos de viver para nós mesmos. Deixamos de viver para o nosso egocentrismo. A partir daí, entramos em outra esfera, a esfera do dar, que eu já até falei, né? Que é a chave para se alcançar o caráter de Cristo, né? É quando o cristão já se encontra o quê? Amadurecido e passa a oferecer o quê? Misericórdia, viver em pureza, em santidade, né? E promover a paz. Aí você pode dizer, mas eu não consigo viver em santidade. Então você ainda está amadurecendo, porque o cristão que é maduro, ele consegue oferecer misericórdia sim, porque ele obteve do Pai misericórdia de Cristo. De Cristo o exemplo, né? Que Cristo foi misericordioso, né? Ele consegue sim viver em pureza e promover a paz por onde passar, ok? Então, a partir daí, nós podemos destacar as outras 4 bem-aventuranças, né, que se concentram no dar. Vejam bem, as 4 primeiras se concentravam em receber de Deus. Agora essas últimas se concentram no dar. É quando o cristão já está o quê? Amadurecido. Vamos ver mais de perto? Então as 4, né? Seguintes. O grupo dos misericordiosos, o que eles dão ao mundo? Eles dão ao mundo perdão, compaixão e esperança. Os limpos de coração dão santidade ao mundo. E os pacificadores? Esses dão ao mundo paz e reconciliação. E o grupo dos perseguidos? Dão o seu testemunho ao mundo. Aí eu me lembro da igreja perseguida, né? Que é triste, né? Então, mesmo em prol mesmo que eles tenham que perder em detrimento da sua própria vida, eles mantêm a fé ali, o testemunho de fé, né? Nessas bem-aventuranças que eu falei, nessas 4 últimas, né? O
que nós observamos? Observa-se a prática do altruísmo perfeito. Observa-se a prática do altruísmo perfeito. Porque se temos muito de Deus, ou seja, se recebemos muito de Deus, também damos ao nosso próximo muito dele. Tudo bem? Então, vamos a algumas considerações finais e, em seguida, a conclusão dessa videoaula. Cada bem-aventurança descreve, vamos dizer assim, antes de tudo, quem Jesus foi, quem Jesus é. Quem Jesus foi aqui na Terra enquanto esteve. E quem Jesus é, porque ele é o mesmo, ontem, hoje, eternamente, né? Então, vamos ver isso mais de perto. Pobre de espírito? Sim. Jesus foi pobre de espírito porque ele se esvaziou, né, do grego kenosis, ele se despojou da sua glória que tinha antes com o Pai, né, e tomou ainda uma postura de total dependência do Pai. Foi ou não foi? Assumida ao se tornar humano. Isso está em Filipenses, capítulo 2, vocês depois leiam dos versos 6 ao 7. 6 ao 7. E manso, Jesus foi manso? Ah, foi. Ele inclusive disse, né, aprendei de mim que sou o quê? Manso e humilde de coração. Mateus 11, 29. E misericordioso? Sim, ele tocava os impuros. Aí vocês podem ver em Mateus 8,3, né? Jesus curando um leproso e toca nesse leproso, né? Ele cura de acordo com a fé, né? Que o leproso tinha, né? O limpo de coração, ele foi? Claro, nele não havia pecado. Isso está em 2 Coríntios 5, 21. Que está lá, mais ou menos assim, aquele que não conheceu pecados, o fez pecados por nós. E pacificador? Sim, Jesus foi. Ele não apenas desejou a paz, mas a construiu através da reconciliação do homem para com Deus, né? Com Deus. Colossenses 1, 20. Está lá. Vocês abrirem aí, vai estar lá, através da morte e do sangue de Jesus na cruz, o que Deus fez? Reconciliou todas as coisas consigo mesmo, né? Trazendo paz, tanto na terra quanto no céu. Ele foi perseguido por causa da justiça? Sim, ele foi perseguido por ser a encarnação da justiça. Então, ele foi a cruz como consequência, né? Teve morte de cruz após ser o quê? Confrontado diretamente com os sistemas de poder da época, ele acabou crucificado. Vamos à conclusão dessa nossa aula? A conclusão é: quando desenvolvemos em nós as bem-aventuranças, desenvolvemos o caráter de Cristo, que passa a ser forjado por Deus em nós, ou seja, pelo Pai em nós. Olha só que lindo. E Cristo nos ajuda através do seu Santo Espírito, que habita também em nós. Quando permitimos que esse processo, porque é um processo, ocorra, porque a gente vai crescendo espiritualmente, é um processo, né? A mudança é interna e visível, hein? A mudança é interna e gera o quê? Frutos externos. Enquanto meu coração muda internamente, minha maneira de ser, de agir, eu estou gerando frutos externos, que à medida que eu recebo, eu dou ao mundo, não é isso? Um dos frutos externos é o altruísmo genuíno, com ações de ajudas ao próximo desinteressadas, sem buscar o reconhecimento próprio, sendo uma extensão natural do amor de Cristo em nós. E, finalmente, temos que lembrar de mais uma coisinha. Sabe o que é? Que Deus utiliza as circunstâncias das nossas vidas, sejam elas quais forem, para desenvolver em nós, no cristão, vou falar na terceira, para desenvolver no cristão as virtudes de Jesus.
ok? O Pai faz isso. Que estão descritas nas bem-aventuranças. Assim, um cristão caminhará em direção à maturidade espiritual e Deus, o que Deus fará? O usará para transformar outras vidas. Então, ficamos por aqui com essa nossa videoaula. Espero que os irmãos tenham apreciado e depois confiram que nem os bereanos, né, nas passagens que eu citei, se é aquilo mesmo. Um beijo no coração de vocês, no coração de todos vocês. Até a próxima videoaula.